Números 32, versículo 10 até o versículo 12. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Amém? Nessa noite nós vamos falar da sétima chave, e vamos fazer uma recapitulação, e vamos encerrar, conforme está no livro. E a sétima chave é a perseverança. Por isso que eu escolhi esse tema, e disse: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, o filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Recapitulando então, não vou fazer toda a recapitulação, desde a primeira quarta-feira que estivemos aqui de forma completa, mas só para os irmãos entenderem a sequência. Nós vimos então a primeira chave, que foi a chave da oração. E ela foi necessária porque o povo de Israel estava há 400 anos aprisionados. E nós vimos que muitas vezes estamos em situações que nos deixam aprisionados, em ocasiões, em circunstâncias, e que precisamos orar a Deus por uma saída, precisamos orar a Deus por uma libertação, precisamos orar a Deus por uma resposta. Pedimos a Deus algo, e muitas vezes Deus envia alguém, envia uma solução. Depois nós vimos então a segunda chave, que é a chave da inteligência espiritual. Quando você está em uma situação e Deus te dá uma solução, essa solução ela vem dentro de você. Nós, como cristãos, entendemos que o Espírito Santo nos dá a resposta de todas as coisas. Só que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aquelas mesmas pessoas, ou melhor, até mesmo outras pessoas que não possuem essa exclusividade nossa de ter o Espírito Santo agindo em nós, Deus permite que, através da inteligência espiritual, essa pessoa possa encontrar uma solução, encontrar uma saída. Entendam que Deus, Ele quer que todos encontrem um caminho. Quando nós nos convertemos, nos batizamos, estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo está conosco, mas quando nós estamos lá fora, nós não temos. Nós temos Deus para nos auxiliar, mas não temos a presença do Espírito Santo completamente. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele mesmo assim ajuda a cada um a encontrar uma solução. A inteligência espiritual é uma forma que Deus deu para o ser humano, qualquer que seja, buscar sempre um propósito para a sua vida. Desde que esse propósito esteja alinhado à vontade de Deus, o homem irá prosperar. Nós damos a sequência então, e falamos da obediência. Para atender o propósito de Deus, o homem precisa ser obediente. E essa chave, a obediência, ela é muito importante na vida dos cristãos. Principalmente nós cristãos, porque ela é a chave que abre a porta da promessa. Deus prometeu a Israel que levaria eles para um local. Eles só encontrariam esse local se eles fossem obedientes ao que Deus havia falado por meio de Moisés. A quarta chave que nós vimos se trata da sabedoria. Moisés recebeu essa sabedoria de Deus e passou ao povo através de todos os mandamentos, mas o povo deveria também buscar a sabedoria do alto para interpretar, para entender os mandamentos e seguir em obediência àqueles mandamentos. A sabedoria ela é interessante. No livro eu trato ela sem deixar uma porta exclusiva, porque é uma chave, ela está até no meio aqui, a quarta chave, que ela abre várias portas. Você com sabedoria, você tem várias portas abertas para você. Agora, quando você não tem sabedoria, e a Bíblia menciona a pessoa que não tem sabedoria como tolo. Essa pessoa tola, ela não se move, ela não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque não tem sabedoria. Tem portas fechadas para tudo quanto é canto. Por isso que o livro de Provérbios diz que tem que buscar sabedoria mesmo, buscar mesmo. E Deus nos dá. Nós temos então a quinta chave, que é a fé. A fé abre a porta do impossível. Aquilo que para nós não é possível, para Deus é possível.
Eu fico imaginando Moisés, o homem que já estava com 80 anos, carregando, e carregando mesmo, não é só liderando não, porque ele tinha que carregar aquele povo nas costas quase, porque o povo ele era muito obstinado, ele mesmo diz, o povo de dura serviço, até a região de Canaã. E ele passou 40 anos, nós vamos ver hoje mais um pouco. Ele precisa de muita fé, e nós precisamos aplicar a nossa fé para sabermos que encontraremos o nosso propósito conforme a vontade de Deus. E nós vimos a sexta chave a semana passada que fala da coragem. E a coragem, nós vamos completar hoje dizendo que abre a porta da oportunidade. Israel estava lá diante de Canaã, a terra prometida, já tinha passado por tantos obstáculos, tantas dificuldades. Moisés estava lá e pediu que os 12 espias fossem até Canaã, e eles falam que era no Vale de Escol, e foram até lá e procuraram para saber o que tinha, e voltaram com cachos de uva, voltaram com muitas informações, e dos 12, com exceção de Josué e Calebe, os 10 disseram, não vamos porque tem muitos gigantes, os filhos dos Enaquins, e que tem outros cananitas lá, e nós somos como se fossem pequenos gafanhotos diante dele, e começaram a tirar o ânimo do povo de Israel. E eles não tiveram coragem e perderam aquela oportunidade de imediatamente acessar o que Deus havia prometido. Será que Deus muitas vezes também não tem colocado à nossa frente oportunidades para que possamos de imediato alcançar a bênção que Deus nos concede? E nós muitas vezes perdemos a coragem e falamos, eu não sei, isso não é para mim. E aí nós perdemos oportunidades. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui já perdeu alguma oportunidade na vida, porque faltou, talvez, coragem de alguma forma. E tivemos que fazer uma longa caminhada. Eu não relatei no livro, e vou trazer para os irmãos aqui com exclusividade, e para os irmãos que estão vendo em casa. Quando eu tinha por volta de 19 para 20 anos, eu fiz o concurso, eu já era policial militar na época, eu era soldado da Polícia Militar, e fiz a inscrição para o concurso de oficial. Na época eu poderia fazer a prova para oficial, e fiz a inscrição, e vim para Vitória, eu morava em Linhares naquela época. Vim em Vitória, eu fiz a primeira prova, que na época era prova de português, história, geografia, e passei, depois que eu terminei a prova, fui para a casa de uma tia minha, e continuei estudando, porque eu tinha que fazer química, física, biologia no outro dia, e mais alguma coisa, eu não lembro. Estudei, e no outro dia eu tive que acordar cedo, ela morava em Nova Carapina na época, e isso era por volta do ano de 93, por aí, 94. Acontece que naquele dia, pela manhã, eu acordei com muita dor de cabeça. Eu não sei se foi porque eu estava estudando demais. Acordei com muita dor de cabeça. E eu levantei e fiquei com medo de prosseguir e de vir até que a prova seria na escola técnica. Eu falei, eu estou com um certo receio, conhecia pouco Vitória, eu vou de ônibus, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu não era crente naquela época. E se eu passar mal no meio do caminho? Eu estava me sentindo mal, dor de cabeça, um mal-estar, e eu não fiz a prova. Quando eu chego em Linhares, na companhia, o resultado da prova que eu havia feito, já havia saído o resultado. Aliás, isso foi alguns dias depois, e estava lá o resultado, e os meus colegas da polícia viram que eu tinha passado na primeira prova. Só que meu nome não estava na segunda. Fala, Jotan, aqui só tem o seu nome na primeira, e na segunda prova. Eu falei, não, na segunda prova não deu para eu fazer, porque eu passei mal, não tive condições de ir. Mas, no fundo, eu estava com medo de sair e que aconteceu alguma coisa comigo. Ele, rapaz, nem que você tivesse ido numa maca, era para você ter ido, você teria passado, porque eles tinham conhecimento. Tanto que depois das outras provas eu passei fácil. Você teria passado, mas você... Porque faltaram me bater, os meninos, meus colegas.
Aí eu falei, não, porque eu passei mal. Não era para você ter ido, não era para ter desistido. Eu perdi aquela oportunidade, eu nunca esqueci na minha vida. A oportunidade que eu poderia ter sido oficial naquela época, e depois eu passei 30 anos para poder chegar a oficial. Eu sei o que é passar 30 anos pelo deserto até chegar na terra prometida. Mas Deus, pela misericórdia dele, me concedeu essa bênção. E se estava proposto eu chegar hoje aqui, na carreira militar, num bombeiro, lugar onde eu vejo, hoje como capitão, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque Ele me concedeu uma outra oportunidade. E aí que entra a perseverança. As pessoas falavam, não tem mais jeito. E eu estudei, fiz prova para sargento, não conseguia mais fazer para oficial, por alguma circunstância da vida. Agora em diante eu teria que fazer curso fora do estado. Já não tinha mais condições de fazer fora do estado, seria realmente algo muito difícil. Poderia fazer, mas mais uma vez o medo não me deixava fazer. E graças a Deus, eu continuei estudando e consegui, através do concurso de sargento, estudar, e hoje eu consegui. Eu penso, eu não poderia ter tido coragem de ter, até hoje, irmãos, quando nós perdemos uma oportunidade na vida, isso não sai da mente da gente. A oportunidade que a gente perde, a gente fica, poxa, eu perdi aquela oportunidade. Eu tenho certeza que algo de nós fica para trás. Israel, a Bíblia menciona que todos aqueles que eram de 20 anos para cima, ficaram para trás. Israel, no livro aqui, eu retrato como se fosse uma pessoa, como se fosse a gente. Algo fica para trás e não retorna mais. Se você teve algo na sua vida que falou, poxa, eu tive aquela oportunidade, eu perdi. Tudo bem, perdeu a oportunidade, mas não desista. Ponha na mão a 7ª chave, que é a perseverança, e continue buscando, porque você vai ter uma nova oportunidade que Deus vai te dar. Nem que você passe pelo deserto, 30 anos, como eu passei. Hoje, aquela pessoa que fez o curso, hoje já é chamado coronel full, coronel fechado, já poderia ser comandante até do... Por quê? Porque ele fez a prova naquela época, eu não fiz. Eu vou culpar Deus por isso? Não, a culpa foi minha. Por quê? Ele me deu a oportunidade, mas eu não tive coragem. E às vezes Deus nos dá a oportunidade na vida. Pensa você só, Senhor, eu quero isso. E Deus fala, então tá, toma. Acontece algo e você fala, agora eu estou com medo. Isso acontece. Mas, fazer o quê? Vamos seguir. O que eu tenho a dizer, se você perdeu etapas na vida, não perca essa última, não perca. Porque a perseverança é a última chave que você tem para alcançar a vitória que Deus colocou na sua mão. Por quê? Porque você pode ter perdido a coragem, você pode ter perdido a oportunidade, você pode ter passado por situações difíceis, você pode ter caído, você pode ter recuado, você pode ter tido muita coisa, mas enquanto você tiver perseverança, você ainda tem esperança para alcançar a vitória de Deus. Lembra que a esperança ela começou na primeira chave, que é a oração. Quando você tem perseverança, você está perseverando em oração. Não tem um servo de Deus que persevera assim em oração, sempre em oração. Esse livro ele traz as chaves, as 7 chaves, não é para você pegar uma, largar na porta e ir embora, você vai juntando como se fosse um chaveiro. E a hora que você precisar, você aciona aquela chave e toma frente à porta. A perseverança, então, é a 7ª chave. Quando nós buscamos a Deus em perseverança, acontece algo, vamos dizer assim, miraculoso no mundo espiritual. Deus abre uma porta enorme, chamada graça. A graça de Deus, o favor imerecido, ele vem de uma forma espantosa para aqueles que buscam com perseverança. Eu vou trazer um exemplo aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15. Vou citar esse exemplo, que o de Israel já citei. Podem colocar lá, então, se for possível, Mateus, capítulo 15, versículo 27. Os irmãos conhecem essa história? Eu vou abrir uma exceção e citar um versículo do Novo Testamento para os irmãos entenderem que hoje é possível. Diz assim, e ela disse, aliás, puxa o 26, por favor, que eu botei aqui 27, mas é ao final, puxa o 26.
Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhinhos e deitá-los aos cachorrinhos. Só nesse versículo os irmãos já sabem a história que é. Pode continuar. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Prossiga. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa é a história de uma mulher Ciro-Fenícia, ou algumas dizem que ela era mistura com cananeia, que ela estava buscando a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava passando por aquela região, e ela seguia Jesus Cristo, pedindo que Jesus Cristo curasse a filha dela, que estava endemoniada. E Jesus disse para ela: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus parou e voltou e falou: sua mulher, sua fé é grande. Aquela mulher teve fé, mas ela teve perseverança em continuar seguindo. Porque se naquele momento que Jesus Cristo tivesse dito para ela assim: não, mulher, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se ela tivesse falado: está certo, eu não sou uma hebreia, eu não sou uma descendente de Abraão, eu não mereço essas dádivas do seu Deus, porque eu adoro outros deuses. Ela poderia ter dito: eu vou embora. Mas ela perseverou e continuou seguindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo atendeu uma mulher que não era judia, não era uma hebreia, não era uma filha de Abraão, e era uma mulher que era considerada como imunda, era considerada como uma pessoa diferente, tanto que ele usou a palavra cachorrinho. Não é bom dar os filhos para dar aos cachorrinhos. E ela falou: mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas do filho, da mesa do seu Senhor. Ela perseverou. O que Deus está dizendo aqui é que a perseverança, e Jesus Cristo mostrou, não é somente para nós, filhos de Deus. Nesse livro que eu trago ele de uma forma bem imparcial. Quem não é crente vai poder ler ele do mesmo jeito e saber que Deus vai abençoá-lo da mesma forma. Porque Deus não faz acepção de pessoas, desde que ele busque a Deus. Aquela mulher, ela não adorava a Deus, mas ela só encontrou a solução quando ela buscou o Filho de Deus. Deus vai sempre conceder a graça dele para aquelas pessoas que o buscam. E quando falamos de graça, eu vou ler um trecho aqui, para que os irmãos possam entender. Página 153, vamos lá aqui. Vou ler do livro, que é os irmãos... que é ruim fazer com o microfone na mão. Olha só, o que é graça? Graça, quando se fala do livro, está falando de algum sucesso na sua vida. Alcançar o sucesso sem passar pela porta da graça é como ganhar na loteria sem saber lidar com o dinheiro. Não durará muito tempo e voltará a estaca zero. Não me refiro apenas ao sucesso financeiro, mas qualquer área da sua vida. Você buscar alcançar sucesso sem passar pela porta da graça é como você ganhar na loteria e não saber fazer com dinheiro. Porque você perdeu o processo. As pessoas que buscam a loteria, elas não passam pelo processo, elas simplesmente fazem uma fezinha e daqui a pouco estão cheias de dinheiro. Elas não passaram pelo processo. Elas não tiveram dificuldades, elas não oraram, elas não precisaram buscar a Deus, elas não tiveram acesso a todas essas chaves que eu estou mencionando, e de repente elas tiveram toda aquela fortuna. Ela vai fazer o quê? Muitas pessoas perdem tudo que conseguiram, porque não passaram pelo processo. Quando você estiver passando pelo processo, Deus vai te dar graça para você continuar. E pela graça de Deus, você vai alcançar aquilo que você busca. E encontrará não somente o resultado, mas toda a bagagem que você adquiriu pelo processo. Vamos supor que você precise, eu quero subir ao mestre Álvaro. E você resolve subir ao mestre Álvaro. E você fala assim: não, eu tenho dinheiro e eu vou pagar alguém com um helicóptero para me colocar lá em cima do mestre Álvaro. Aí você chega com um helicóptero, chegou lá no mestre Álvaro, passou. Enquanto isso, está uma equipe subindo pelas trilhas, 3 horas, 4 horas, até chegar lá em cima no mestre Álvaro. Você chegou primeiro porque você tinha dinheiro.
mas você não aproveitou as belezas naturais, você não aproveitou o contato com a natureza, você não aproveitou o contato com os animais que tem, você não pôde beber daquela água que tem naquele riozinho, você não conhece o caminho. E chegando alguém te perguntando, como eu faço para subir ao mestre Álvares? A pessoa fala, você só pagar um helicóptero e subir, mas eu não tenho dinheiro. Qual é o caminho? Bom, eu não sei, porque eu não passei pelo caminho, eu não passei pelo processo. Essa pessoa não poderá ensinar quem precisa. O que Deus nos concede, muitas vezes, quando passamos por dificuldades, é para que possamos entender o caminho e ensinar aquelas pessoas também que elas podem seguir pelo mesmo caminho. Que Deus dará graça a ela, assim como foi dado. A minha experiência de vida me mostra que mesmo que eu perca uma oportunidade, é possível alcançar a vitória passando pelo deserto, desde que eu não desista, desde que eu continue perseverando, desde que eu continue buscando a Deus, desde que eu continue com foco no meu propósito. Se o meu propósito estiver alinhado ao propósito de Deus, com certeza eu vou chegar ao final com a vitória nas mãos. Só tem uma forma de eu não conseguir, é se eu desistir. Aí não tem jeito. Eu desisti. Mas quando nós buscamos a Deus, nós encontramos o que procuramos. Quando eu menciono nesse livro aqui, e agora eu vou trazer uma explicação sobre o sucesso. Eu mencionei no primeiro dia que eu vim, e vou mencionar no último dia agora também, para explicar. Irmãos, sucesso que eu menciono aqui, não é riqueza, não é ser famoso. Sucesso não é isso. O sucesso é você alcançar aquilo que Deus propôs na sua vida. Isso é sucesso. Você chegou e falou, Senhor, eu preciso entender qual é o meu propósito de vida aqui. Quando você entende o propósito de vida através da inteligência espiritual e prossegue no caminho até alcançar, sem desistir, você chegou ao sucesso. Abraão, qual era o propósito da vida de Abraão? Era ter uma grande nação, a descendência dele seria de uma grande nação. Se ele tivesse desistido, quando ele viu que não tinha condições de ter filhos, e tivesse aceitado ficar com Isaac, como se fosse filho dele, ele teria alcançado sucesso? Não era esse o propósito. Ele poderia até ter muitos filhos, como teve da descendência de Isaac, mas não seria o que Deus havia proposto para a vida dele. Ele não teria alcançado o sucesso que Deus teria na vida dele. Da mesma forma, o povo de Israel. Moisés conduziu o povo de Israel até a entrada de Canaã. E Deus disse, Moisés, você vai levar o povo, e o povo vai entrar à terra de Canaã. Eles deverão colocar os pés, as plantas dos pés lá, e onde eles colocarem as plantas dos pés lá, eles vão tomar conta de tudo aquilo. Se Moisés, naquele momento que chegou até Canaã, e o povo amedrontado tivesse recuado e falou, não, nós não vamos entrar. E Moisés tivesse dito para eles assim, tudo bem, não precisem entrar, eu fiz a minha parte, trouxe vocês até aqui, aqui é Canaã, tá certo, as leis estão aqui, pode seguir. Moisés teria alcançado sucesso na vida dele? Não, porque ele não cumpriu o propósito de Deus, que Deus havia colocado na vida dele. Aí, de repente, Moisés recuou. Já que Deus disse que não era para eles entrar, Moisés voltou e percorreu os 40 anos. Às vezes é necessário a gente percorrer tanto tempo no deserto para que possamos aprender. Quando Israel começou então a voltar e peregrinar durante 40 anos, o povo de Israel deixou morrer, e nós vamos entender assim, todos aqueles que estavam de 20 anos acima, ou seja, só sobreviveram os que tinham 40 anos para baixo, mas Moisés, Josué e Calebe. Considerando Israel como uma pessoa, o que morreu no deserto? Todos aqueles pensamentos e atitudes que o impediram de entrar na terra prometida. É como se nós, na nossa peregrinação pelo deserto, os nossos pensamentos de fraqueza vão morrer. Os nossos pensamentos de impotência vão morrer. Os nossos pensamentos de falta de fé vão morrer. E só vai permanecer aquele pouquinho, o mínimo que tinha dentro de nós, de esperança, de fé, de dedicação, de obediência, de temor a Deus, de perseverança para chegar lá. E quando aconteceu durante todo esse processo, o povo de Israel foi adquirindo experiência.
E toda aquela experiência que ele adquiriu serviu para quê? Para que ele utilizasse na hora que eu entrasse na terra prometida. Existe uma grande diferença, e eu vou citar agora. Os meus irmãos do militarismo não me levam a mal, não me levem a mal nessa experiência, mas é necessário contar. E eles sabem disso. Se eu tivesse sido promovido a oficial naquela época, com 20 anos, eu teria a experiência que eu tenho hoje? Não. Eu estaria num posto avançado, comandando, sem experiência de comando. Hoje eu tenho essa experiência, porque eu passei os 30 anos pelo deserto, adquirindo experiência, conhecendo o trabalho, conhecendo a vida, conhecendo todo tipo de situação. Hoje eu não tenho, talvez, aquilo que eles aprenderam de forma técnica, vamos botar assim, administrativa, porque foi o curso deles. Eles aprenderam coisa que eu não aprendi, mas eu aprendi a prática. Coisa que não tem. Então, isso é comum na nossa vida. Você talvez está vivendo uma situação e não passou na primeira prova. Eu gosto de mostrar para pessoas que querem, por exemplo, fazer um concurso. Qual é o propósito da sua vida? Deus quer que você faça um concurso, que você entre naquela empresa e lá represente o reino de Deus naquela empresa. É a missão de Deus para a sua vida. Você buscou Deus, é isso que Deus quer para você? Você está estudando, você está buscando conhecimento, você está orando, você está procurando sabedoria, você está seguindo essas chaves para alcançar o seu sucesso na sua vida? Está. Mas você perdeu a primeira prova, você ficou reprovado, você desistiu? Não, persevere, continue buscando, porque você vai conseguir. Na segunda prova você vai ter mais experiência. Nem que você não consiga alcançar na segunda, na terceira você vai conseguir. E quando você chegar, você terá maturidade suficiente. O que eu quero dizer, irmãos, na nossa vida espiritual ou na nossa vida secular, nós dependemos de Deus para todas as coisas. E se entendermos que o nosso propósito deve ser alinhado ao propósito de Deus, nós devemos sempre perseverar. No ministério, na vida espiritual, porque tem um mês mais ou menos, o pastor trouxe uma mensagem aqui na igreja dizendo sobre a perseverança. No livro de Atos, que os irmãos estavam unidos, reunidos, e eles perseveravam unânimes em oração. A Bíblia menciona, no Novo Testamento, no livro de Atos, que os cristãos estavam dia após dia reunindo nos lares e unânimes, ou seja, todos eles perseveraram no partir do pão e nas orações. Eu te pergunto, essas pessoas que estavam perseverando, elas alcançaram o sucesso dela, que era a vitória dada por Deus na salvação? Alcançaram. Por quê? Porque a Bíblia não pode mentir. E elas perseveraram. O povo de Israel ali, na passagem que eu li em Números, muitos desistiram, mas Moisés lembrou de 2 que perseveraram. Exceto, ele disse, Josué e Calebe, que perseveraram comigo. Deus jamais vai esquecer de você enquanto você estiver perseverando com Ele. Não vai esquecer de você. Eu tenho certeza disso. Que quando você pedir algo de Deus, Ele colocar na balança e falar, isso é da minha vontade, Ele vai falar, isso é da minha vontade, eu vou te dar. Talvez você não conseguiu e você continue. E às vezes Deus permite que você busque mais de uma vez. Por que você acha que Jesus Cristo disse, pedi, e dá-se-vos-á? Por que você acha que Ele disse que você tem que buscar para encontrar? Isso é perseverança. Não é da primeira vez. Você tem que valorizar aquilo que você procura. O povo de Israel, de imediato, não tinha valorizado. Na segunda oportunidade que eles tiveram, eles abraçaram aquela oportunidade e entraram. Aí aconteceu um ponto que a Bíblia menciona em Deuteronômio, no capítulo 24, no finalzinho já do Pentateuco. Deus chega para Moisés, quando o povo já tinha peregrinado os 40 anos, já estava diante de Canaã, e eles já estavam prontos para atravessar. Aí, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, sobe até o monte, e olha para essa terra. Som. Esse tá.
Então Deus chama Moisés, leva até o alto do monte e fala: Moisés, olha para toda essa terra. E Moisés contempla toda aquela terra. E ele diz para Moisés: mas você não vai entrar nessa terra. A primeira vez que eu li, eu falei: ah, não, mas isso é injustiça de Deus. Moisés não entrou na terra. Ele buscou, ele fez tudo aquilo, mas na hora dele entrar na terra, ele não entrou. Deus deixou ele morrer ali no monte. E aí enterraram ele lá. Diz o livro de de Judas, que depois o diabo, batalhou com o anjo Miguel, com o corpo de Moisés. Deus foi misericordioso com Moisés. A graça de Deus estava mais uma vez ali. Sabe por quê? Se ele tivesse entrado na terra prometida, ele teria que estar batalhando mais uma vez. Agora, a missão dele foi cumprida. Moisés cumpriu a missão dele, a qual ele estava proposto. O povo estava preparado para entrar, e Moisés já tinha uma pessoa para poder liderar todo aquele povo, que era Josué. Naquele momento, Deus chegou para Moisés: Moisés, essa terra você não vai ter. Essa terra, realmente, ela mana leite, mel, tudo que você plantar aqui, você vai colher. Agora eu vou te levar a um lugar onde nunca mais haverá choro, nem pranto, nem rancor, nem dor. E quando Moisés abriu os olhos, ele vai estar direto no paraíso. E eu creio que será um dos primeiros a encontrar a terra que nós estamos esperando alcançar também, que é o paraíso, que é a nova Jerusalém celeste, e que de Deus ela descerá do céu para que possamos alcançar. E o que é que nós precisamos ter? Oração, fé, sabedoria, conhecimento, perseverança, para buscar o reino de Deus e alcançar. Amém? Que nessa noite Deus abençoe a cada um dos irmãos, possa realmente fazer prosperar a vida dos irmãos com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com tudo que for necessário, para que possam alcançar a vitória naquilo que Deus propôs no coração. Amém? Que o Senhor seja com cada um. Pastor, glória a Deus. Amém, Jesus, que bênção, né? Agradecemos o nosso irmão Joatan por ter nos abençoado nessas quartas-feiras de outubro, né? Ele encerrou aqui o propósito, por Deus ter abençoado o nosso irmão também, né? Com o livro dele, em nome de Jesus. Estamos nos preparando para a nossa grande festa, né? No sábado. O nosso próximo encontro, então, será sábado, às 19h30, será um culto de gratidão a Deus pelos 12 anos da IPRJC. Nós estamos contando a partir da emancipação. Desde a fundação da igreja, aí tem mais 4 aninhos que ela funcionou como uma congregação, ligada à igreja lá ao presbitério de Minas Gerais, né? Aí depois de 4 anos que nós começamos ali na Rua do Carone, aonde funciona ali o Preço Legal, se eu não me engano, né? Ali em frente à rotatória, aí o Senhor nos mandou vir para cá, e aqui nós tomamos uma identidade jurídica, nos organizamos enquanto instituição, enquanto igreja. Aí nós estamos contando a partir daí 12 anos de organização da Igreja Presbiteriana Renovada em Jardim Camburi. Então queremos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome e entregar ao Senhor nosso Deus um grande culto de gratidão no sábado, tá bom? E domingo a festa continua. Me informaram aí que sábado é final do Flamengo, tem jogo do Flamengo. E que hora que é? Eu vou ver quem é crente mesmo. Vai vir na igreja. Libertador. É 5 horas? Ah, gente, é 5 horas. O culto é 7h30. Deixa eu ver se os crentes vai faltar. Né? O irmão falou: pastor, pelo amor de Deus, é jogo do Flamengo. E o que eu tenho com jogo de Flamengo, gente? Eu torço pro Botafogo no capítulo agora. Né?
Bota fogo no cão. Então, né, irmão Paulo? Olha lá, irmão Paulo está dando glória lá. Eita, poder poderoso. Vocês não vão ficar assistindo o jogo do Flamengo e vai deixar de vir para o culto de aniversário da igreja, não. Que eu vou disciplinar todo mundo aqui. Viu? Espero vocês aí, ó. Aniversário da IPRJC às 19h30. Tá bom? Às 19h30. A Assembleia Geral da Igreja não é nesse domingo, não. Esse próximo domingo é votação presidente e governador aqui no nosso estado. A Assembleia da Igreja local é no primeiro domingo de novembro, dia 6. Só para os membros da igreja, às 10 horas da manhã. Tá bom, gente? Em nome de Jesus. Eu fiz um voto, né, um compromisso com a irmã Alessandra, do irmão Sindufo. Falei com ela, eu vou rapar minha cabeça para ficar igual você. E aí ela, não precisa, pastor. Eu falei assim, vou fazer. Quarta-feira eu vou rapar minha cabeça. Você vai ver. E eu cheguei lá para rapar a cabeça e ele falou assim, mas o senhor quer que fique bem assim, igual a sua testa? Eu falei, eu quero que fique igual a minha testa. Rapa tudo. Estou junto com a irmã Alessandra, estou junto com a família do presbítero Sindufo, nós estamos juntos. Amém, irmão? Em oração, na dor, na fé, na esperança, nós estamos juntos. E, modéstia à parte, eu me achei até mais bonito, com essa careca lumiando desse jeito, né? Mas amém. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. A nossa irmã Regina, mãe do Túlio, perdeu a sua mãe. Hoje, a família está de luto lá em Ubá, Minas Gerais, né? Vamos estar orando pela a nossa irmã, né? Em nome de Jesus, ela sempre que pode estar aqui conosco, né? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso irmão Joatã, que se dispôs a servir a igreja, ministrando aos nossos corações, nessas quartas-feiras. Abençoe sua família, sua esposa, a irmã Jussara, seus filhos, toda a sua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente neste culto, nesta noite. Agora, nós estamos nos despedindo uns dos outros, mas não da tua presença. Conforta e consola o coração da irmã Regina, Senhor. A tua filha que se encontra enlutada com a morte da sua mamãe, meu Deus, em nome de Jesus, sei com essa família, meu Deus, nesse processo, para a glória e para a honra do teu nome, conforta os nossos irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, meu Deus, para cada família da IPRJC, e que neste final de semana possamos estar todos aqui reunidos nessa grande festa de gratidão e de celebração, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga suas mãos para os céus e receba esta bênção. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até sábado, se Deus quiser.